Salmo 126. Um salmo que eu gosto muito, que sempre fala muito ao meu coração. Eu quero partilhar com vocês nessa noite. Salmo 126, onde nós leremos daqui a pouquinho o texto bíblico. Quero convidar você mais uma vez a fechar seus olhos. Nós vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedindo a direção do Santo Espírito de Deus para esse instante. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua graça, louvamos o Teu nome pela Tua bondade. Louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nesse instante nós estamos aqui, Pai, reunidos para cultuar ao Senhor, para exaltar, para bendizer, para adorar o Teu santo nome. Pois só Tu, Senhor, és digno de receber toda a honra, glória e louvor, Senhor. Pai, agora abrimos a Tua palavra, desejosos por ouvir a Tua voz. E nós pedimos, Pai, que o Senhor faça aos nossos corações sensíveis ao Senhor. Dá-nos, Senhor, corações ensináveis, para que a gente possa aprender mais do Teu querer, da Tua vontade para as nossas vidas. Aponta o caminho, Pai, pelo qual nós devemos seguir, que nós sejamos confrontados, fortalecidos, desafiados, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Salmo 126. Salmo 126 é um cântico de peregrinação, um dos cânticos que o povo de Deus cantava quando peregrinava para Jerusalém, para cultuar ao Senhor. E aí era normal que eles cantassem, assim como nós cantamos, né? Nós temos os nossos cânticos, os nossos hinos, que fazem parte da vida da igreja. E o Salmo 126 era um cântico que fazia parte da vida do povo de Deus, exatamente por expressar a gratidão, expressar a certeza de que Deus tem cuidado. Assim eram os cantos da escada, enquanto o povo ia peregrinando em direção a Jerusalém, e Jerusalém é a subida, então eles estão subindo. Enquanto eles estão subindo em peregrinação, o povo vai cantando, vai louvando, vai exaltando o Senhor. E eu convido você a ler comigo o Salmo 126, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, mas extremamente precioso. Vamos lá, eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Eu faço a leitura na Nova Versão Internacional, tradução que a gente costuma utilizar aqui na igreja. Diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. O Salmo 126, ele é cantado, ele é utilizado, como eu falei, nas peregrinações do povo rumo a Jerusalém, para prestar culto a Deus. Mas como todo cântico, como todo salmo, ele tem um ambiente inicial, ele tem uma situação vivencial inicial que gerou, que motivou o salmista, né, a escrever, a colocar diante do Senhor, através das palavras, os sentimentos existentes do seu coração. Quando a gente olha para o salmo, que é descrito aqui como um cântico de peregrinação, a primeira coisa que a gente percebe é que esse salmista estava, sim, passando por momentos difíceis, passando por momentos de dureza, de desafio. Não à toa, nos versículos 4 e 5, nós vemos o salmista clamar, ele pedir ao Senhor, dizendo: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito do ribeiro nos desertos. Mais do que isso, um pouquinho à frente do versículo 5, ele fala de choro. Ele diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que semeiam com lágrima, com cantos de alegria colherão. Então não seria uma suposição muito audaz a gente pensar, a gente avaliar e olhar para o Salmo 126 e perceber que muito provavelmente ele foi escrito num momento de desafio, no momento de dor, no momento de angústia, onde o salmista vivencia aquela realidade, mas ele vivencia como alguém que serve ao Senhor, como alguém que caminha ao Senhor. E aí ele começa, e ao começar o salmo,
ele traz grandes ensinamentos de como deve ser os movimentos do nosso coração, nesse sentido de passar por momentos difíceis na presença de Deus. A primeira coisa que o texto traz para a gente é já nos versículos de 1 a 3, quando nós lemos assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de rios e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. E aí ele termina esse trecho, esse bloco, no versículo 3, dizendo: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, diante de uma dor, diante de uma angústia, diante do sofrimento, o primeiro movimento do coração do salmista em direção a Deus é de olhar para trás e contemplar e trazer à memória aquilo que Deus já havia feito por eles. É lembrar do passado. É lembrar que lá atrás Deus trouxe de volta os cativos a Sião. E a experiência da libertação, do cuidado, da provisão, da proteção de Deus foi algo tão maravilhoso que ele compara que é um sonho. Ele diz: olha, foi uma experiência tão maravilhosa que nós ficamos como quem sonha, e um sonho bom. Como quem sonha um sonho bom. E aí já no versículo seguinte ele conecta, dizendo assim: olha, os feitos de Deus em nosso favor, eles eram tão intensos, eles eram tão notáveis, eles eram tão marcantes, que até mesmo os outros povos, os povos que nos cercavam, os povos que não serviam ao nosso Deus, eles olhavam para a nossa vida e olhavam e conseguiam perceber: de fato, Deus tem abençoado esse povo. De fato, Deus tem cuidado desse povo. De fato, Deus tem guardado esse povo. De fato, Deus tem sido um Deus generoso com esse povo. Talvez, queridos, esse seja o primeiro movimento que o meu coração e o seu coração precisam fazer diante das adversidades. Comumente, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente tem a tendência de agir como se a gente já não tivesse uma história, uma caminhada com o Senhor. Às vezes as circunstâncias são tão extremas, as que a gente está vivendo no momento, elas são tão intensas, tão profundas, que a gente não consegue olhar para trás e perceber que Deus, ao longo da nossa história, da caminhada com Ele, já vem nos guardando, nos protegendo, cuidando da gente. E que em muitos momentos Ele realizou coisas grandiosas em nosso favor. A ponto de pessoas que estavam à nossa volta olharem para a gente e perceberem: olha, Deus tem abençoado você. E eu não sei se você já viveu isso. Talvez você já tenha partilhado essa experiência. Você em algum momento já experimentou a realidade de ver alguém que não segue, não crê no mesmo Deus que você, olhar as bênçãos de Deus na sua vida e falar assim: olha, esse seu Deus aí, ele realmente gosta muito de você. É desse tipo de realidade, é desse tipo de experiência que o salmista está falando aqui. As bênçãos de Deus se manifestaram de forma tão grandiosa, tão intensa na história deles, restaurando, livrando o povo, libertando o povo, que ele olha para trás, ele se lembra: eu lembro, olha, Deus fez isso conosco lá no passado, e as pessoas que estavam à nossa volta, elas conseguiram reconhecer o agir de Deus, até os ímpios reconheceram o agir de Deus na minha vida, por isso eu tenho que trazer ao meu coração, trazer à minha memória aquilo que Deus já fez por mim, para que isso alimente a minha fé nesse novo momento de adversidade. O salmista começa então olhando para o passado, ele começa olhando para a história. Ele começa olhando e parando para pensar e perceber o agir de Deus ao longo da caminhada. E eu quero começar nesse destaque inicial da mensagem, encorajando você a fazer o mesmo nessa noite. Eu não sei se você tem vivido momentos difíceis. E talvez você esteja vivendo circunstâncias desafiadoras. Talvez você esteja vivendo um tempo de angústia, um tempo de dor. Mas eu quero dizer para você que, muito provavelmente, se você tem uma história com o Senhor, uma caminhada com o Senhor, você já passou por circunstâncias semelhantes. Você já viveu outros momentos de dor. Você já viveu outros momentos onde Deus demonstrou o seu cuidado, demonstrou o seu amor, demonstrou sua provisão. Por isso, alimente a sua fé, fortaleça a sua fé a olhar para o passado, a olhar a história que você construiu com Deus, que Deus tem construído na sua vida. Talvez nós vivamos num tempo mais marcado pela perspectiva do presente que já existiu na história.
Os povos antigos, eles tinham sempre o hábito de se sentar e de contar suas histórias, histórias de suas vitórias, de suas batalhas. O povo de Deus, ao longo da história, sempre fez isso. E quando o povo se reunia para cantar esse cântico em direção a Jerusalém, o que eles estão fazendo é recordar os feitos de Deus no passado. E eu fico pensando o quanto isso nos falta. O quanto nós somos profundamente imediatistas, focados no presente, no aqui, nas circunstâncias do agora. E aí vem uma nova circunstância, uma nova tribulação, uma nova provação, uma nova dificuldade, e a gente age como se não tivesse história, a gente age como se a gente não conhecesse o nosso Deus, a gente age como se Ele não tivesse nos livrado no passado, a gente age como se nada tivesse acontecido e se a gente tivesse crido em Cristo hoje. E aí, como quem acabou de crer nele, não conhece, não sabe que Ele é absolutamente confiável, que Ele guarda, que Ele protege, o nosso coração muitas vezes vacila. A maravilha de ter tempo de caminhada com o Senhor é também a maravilha de poder olhar para trás e ver aquilo que você já vivenciou. A sua história com Deus, as experiências, o momento onde Ele sustentou você, os vários momentos onde Ele te sustentou, onde Ele guardou, onde Ele protegeu. E é isso que o salmista começa fazendo aqui. Ele começa lembrando ali o livramento, ele diz, olha, Deus trouxe de volta os cativos a Sião, e foi um sonho, a nossa boca se encheu de riso. Os nossos lábios cantavam de alegria. Tempo bom, tempo prazeroso, viver aquilo que Deus fez por nós. E o salmista alimenta o coração dele dessas verdades, dessas recordações, dessas memórias. Como quem olha para o passado, olha para a história, para a caminhada com Deus. E traz esse agir de Deus para o passado, para que esse agir de Deus no passado, na sua história, possa alimentar, fortalecer a sua fé para enfrentar as circunstâncias e os desafios do dia de hoje. A gente precisa aprender a fazer isso com o salmista. A gente precisa aprender a cultivar no nosso coração a memória daquilo que Deus tem feito. Quando a gente olha especialmente para o Antigo Testamento, a gente vê ao longo da história do povo de Deus, repetidas vezes Deus faz marcos de gratidão. Ele estabelece marcos de gratidão. E diante das circunstâncias difíceis, o que Deus faz, via de regra com o povo judeu, é avivar a memória deles. Como quem diz, olha, lembrem-se, fui eu que tirei vocês do Egito. Lembrem-se, fui eu que libertei vocês da mão de Faraó. Lembrem-se, fui eu que abri o mar. Ou seja, nós temos uma história. A história não está começando agora. Lembre-se dessa história e permitam que essas experiências, que essas vivências alimentem a fé e fortaleçam você para lidar com as circunstâncias dos seus dias de hoje. O primeiro movimento do salmista, então, é nesse sentido da gente olhar para trás e se lembrar daquilo que Deus já fez. E aí constatar, como o salmista constata aqui no versículo 3, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você consegue olhar para a sua vida e reconhecer as coisas grandiosas que Deus tem feito por você ao longo da sua história? Esse agir maravilhoso de Deus tem fortalecido, renovado, sustentado você nos momentos onde você tem que lidar com novas circunstâncias, com novos desafios, com novos enfrentamentos. Isso tem fortalecido, tem alimentado a sua fé. O salmista diz, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ele olha para o passado. E o agir de Deus no passado, ao longo da história dele, alimenta a fé dele, fortalece a fé, renova o ânimo. E assim capacita ele a seguir em frente. Mas aí no versículo seguinte, o salmista, é uma quebra no texto, é muito, muito perceptível essa quebra na estrutura, no versículo 4, onde o salmista diz assim, Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto.
O que o salmista faz depois de se recordar daquilo que Deus havia feito, das bênçãos de Deus no passado, dos livramentos, do cuidado de Deus, e de alimentar a fé que existe no coração a partir daquilo que ele já viveu, das experiências que ele já viveu com Deus, o que o salmista faz aqui é clamar por uma nova intervenção. É pedir, Senhor, da maneira como o Senhor fez no passado. Da mesma maneira como o Senhor me livrou lá atrás, que o Senhor cuidou de mim. Da mesma maneira como o Senhor agiu de maneira maravilhosa, fantástica, inexplicável, memorável, eu peço, Senhor, age novamente. Restaura a nossa sorte, restaura-nos assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. E a figura aí do texto é bem interessante, porque remonta a um lugar que é árido, o deserto, mas um lugar que, vez por outra, Deus manda uma chuva torrencial sobre os montes, e essa chuva, ela vem descendo pelo vale, e ela faz com que esse lugar árido, esse lugar seco, ele se torne cheio de ribeiros, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo refrigério. É isso que o salmista pede. Ele aqui se utiliza do conhecimento da geografia dele, daquela região. Ele fala assim, da mesma forma, como vez por outra, o Senhor manda chuvas que regam o cume dos montes e descem até os vales, e trazem águas, ribeiros pelo deserto, trazendo vida e renovo, trazendo renovação para aquele lugar que é seco, para aquele lugar que é árido. Faz isso, Senhor, na minha vida. É desse tipo de pedido, é esse tipo de petição, de clamor que o salmista faz ao Senhor. E como nós precisamos também aprender a clamar pelo Senhor por socorro. Hoje de manhã nós refletíamos na devocional da Escola dos Discípulos sobre a importância da gente buscar ajuda em Deus. Clamar por misericórdia, clamar por graça. Pedir que o Senhor mande a chuva que traz vida, que traz renovo, que enche os ribeiros e deixa a aridez para trás. Como nós precisamos ser renovados, como nós precisamos que Deus renove as nossas vidas, como você precisa disso. Talvez a gente viva num momento onde os crentes são mais, ou têm um pensamento mais secularizado que já houve na história. E você sabe o que é ter um pensamento secular? De uma maneira bem simples, seria viver a partir de uma realidade de inexistência de Deus. As nossas soluções, elas são tão somente baseadas na lógica, no científico, naquilo que os homens podem fazer. A gente fica doente e a primeira coisa que vem à nossa mente não é orar para pedir cuidado de Deus, ou pedir que Deus cure, é tomar remédio. E eu não estou falando que você não possa tomar remédio. Remédio tem a sua importância, e Deus cura também através do remédio. Nosso primeiro mover, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente está adoentado, houve uma urgência, precisamos ir para o hospital, não é mandar uma mensagem no grupo pedindo oração, não. É entrar no Google para ver quais são os nossos prognósticos. Porque a nossa geração parece que excluiu Deus da história. Mesmo os crentes. Nós temos um pensamento altamente secularizado. A nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, de resolver os problemas, de lidar com as dificuldades. E aí o salmista vai em outra direção. Porque ele nos lembra desse agir de Deus, que traz renovo, que traz refrigério àquele que estava seco, que estava árido. Que da onde ninguém espera, é um deserto, faz fluir ribeiros. Nós precisamos trazer essa dimensão da petição,
de clamar pela misericórdia de Deus, de clamar pela graça de Deus, de clamar pelo cuidado de Deus. A gente precisa trazer novamente essa dimensão da nossa fé para a nossa vida. Como nós somos tentados a ter as nossas soluções. No final do ano passado, nós passamos, os irmãos que são membros da igreja sabem disso, nós estávamos à volta com a renovação do contrato de aluguel. Renovamos por mais um tempo. E aí nessa, as nossas discussões, é discutir contrato, é lidar com advogado, é lidar com isso, com aquilo. Não, mas o que diz a lei do inquilinato? E faz pesquisa. E tudo isso tem o seu espaço. Mas o grande perigo é que às vezes a gente foca mais nisso do que em dobrar o nosso joelho. E pedir, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. A pergunta então é como você tem lidado com a aridez na sua vida? Como você tem lidado com os seus desertos? Será que você tem lidado a partir da sua própria força, a partir da sua própria capacidade? Ah, não, eu tenho um deserto aqui, eu vou criar, eu já aprendi, já entendi que existe um sistema de irrigamento novo. E já foi inventado, o pessoal usa. E eu não estou falando aqui contra a tecnologia, contra o remédio, contra o médico. Eu não estou falando contra nada disso. Todas essas coisas são bênção de Deus. E Deus as usa, e eu não estou negando isso. Mas estou dizendo que o primeiro movimento do nosso coração, diante da adversidade, deveria ser de buscar ao Senhor, clamando pela sua misericórdia e pela sua graça na nossa vida. O salmista pede, Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Esse tem sido o movimento do seu coração? Eu não sei o que te espera amanhã. São grandes desafios, pequenos desafios. A gente tem a semana toda pela frente. É verdade que semana que vem, final de semana já é carnaval. Então não vai ser aquela semana, Vai ser uma semana meio com cara de ponto facultativo. Mas eu quero de fato encorajar você a lidar com os desafios que porventura surjam diante dos seus olhos. A partir da perspectiva de que você tem que buscar socorro primeiro em Deus. Busque auxílio no Senhor. Clame pela misericórdia de Deus. Clame pela graça de Deus. Isso não tem, talvez você olhe, ouça isso que eu estou dizendo e fale assim, pastor, mas isso é muito passivo. Queridos, a maior coisa, e a gente precisa aprender isso também, a maior coisa e a melhor coisa que nós podemos fazer diante de circunstâncias realmente difíceis é orar. Porque nós estaremos clamando para aquele que tem o poder que nós não temos, a capacidade que nós não temos. Toda a medicina, toda a ciência, todas as descobertas, o seu intelecto, a sua capacidade de solucionar problemas, por melhor que ela seja, tudo isso dado por Deus, eu não tenho nenhuma dúvida, ainda estão aquém do poder de Deus, daquele que faz brotar ribeiros no deserto, trazendo renovo, trazendo vida, trazendo refrigério. É isso que você precisa, é isso que o meu coração precisa. Então, se o salmista começa olhando para trás e alimentando o coração naquilo que Deus já fez, nas experiências que ele já teve, nas histórias que ele já viveu com Deus, do cuidado, da proteção, da bondade de Deus sustentando, ele agora para e pede, Senhor, assim como o Senhor fez no passado, assim como o Senhor moveu no passado, faz isso novamente. Assim como o Senhor nos trouxe lá de volta para Sião e encheu a nossa boca de sorriso e os nossos lábios de júbilo, de desejo de louvar o Senhor, faz isso novamente. Tira a aridez do nosso coração e enche o nosso coração com os teus ribeiros. Renova, Senhor.
Eu quero encorajar você a fazer isso. Eu quero encorajar você a, de fato, lidar com as circunstâncias que te esperam, não apenas ao longo dessa semana, mas ao longo desse ano que se inicia. Buscando primeiro o auxílio do Senhor. Recorrendo primeiro a Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que todas as vezes onde o homem tentou resolver grandes questões a partir da sua própria força, ele acabou tomando caminhos errados e colhendo frutos amargos. Mas todas as vezes, absolutamente todas as vezes, onde ele se dispôs primeiro para buscar ao Senhor, em clamar pelo seu auxílio, em pedir que o Senhor restaurasse, que o Senhor cuidasse, Deus agiu de maneira fantástica, sobrenatural, inexplicável, dando grande vitória, renovando todas as coisas. Mas por fim o texto avança, e aí a gente chega nos versículos de 5 a 6. Salmo 126, versículos de 5 a 6. Onde nós temos um terceiro movimento desse salmo, um terceiro bloco desse salmo, onde o salmista diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E esse terceiro bloco, esse terceiro movimento do salmo, ele aponta para um coração que se enche, se renova e olha para as circunstâncias cheio de confiança, de expectativa, cheio de fé. Olha para o salmo. O salmista falou o que no versículo 4? Coloca para a gente, por favor. Vamos ler juntos o versículo 4. Vamos lá? Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Coloca o 5 agora, por favor. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Você acha que alguma coisa mudou? Você acha que a circunstância mudou? O problema que o salmista enfrentava mudou? Você acha? Não, gente. É claro que não. O que mudou foi o coração do salmista. Ele chega com um coração angustiado diante de Deus e ele começa a se lembrar daquilo que Deus fez no passado e isso começa a fortalecer a fé dele. E aí ele pede para Deus fazer a mesma coisa, dar uma nova restauração, um novo cuidado, uma nova demonstração, um novo livramento, uma nova demonstração de poder no presente. E aí depois de pedir a Deus, ele como alguém que crê no Senhor, confia no Deus eterno, no cuidado, no amor, na bondade de Deus. Ele termina o salmo declarando a confiança dele em Deus, declarando a fé. Nada mudou. O cenário é o mesmo diante dos olhos dele. Mas esse mesmo salmista, com o mesmo cenário, olha para as mesmas circunstâncias e diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Ele consegue perceber, olha, eu sei que Deus vai entrar nessa história. E eu sei que eu posso estar semeando agora com lágrimas, eu sei que eu posso estar passando por um momento duro, difícil, de sofrimento, de dor, de angústia, mas eu sei que eu voltarei, eu colherei com cantos de alegria. E aí no versículo 6 ele amplia essa ideia, dizendo assim: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. A gente não consegue perceber, eu não sei se é possível a gente perceber tão claramente no português, mas a ideia do hebraico aí é de alguém que vai andando, chorando e lançando, e com algumas poucas sementes em mãos. Pouca coisa, sabe? Joga uma semente aqui, vai lançando as sementes e vai chorando. Mas em contraste com essas poucas sementes que foram semeadas ali, existe a volta, que é uma volta marcada por cantos de alegria, trazendo não apenas poucas mudas, não, trazendo feixes, trazendo em abundância.
É como se o salmista estivesse construindo uma imagem para a gente, dizendo assim, ó, é verdade que é duro e esse momento de semeadura, esse momento pelo qual eu passo, é um movimento vivenciado, onde a gente experimenta a dor, onde eu experimento o sofrimento, mas ainda assim, essa dor e esse sofrimento são pequenos, muito pequenos, quando comparados ao retorno. Onde eu não voltarei chorando, mas eu voltarei com cantos de alegria. Onde não será apenas o resultado de algumas poucas sementes lançadas pelo caminho, mas eu trarei feixes de volta. O que o salmista está fazendo aí é declarar toda a confiança dele em Deus. É dizer, os meus olhos ainda não veem nada, o momento agora é só de dor e de sofrimento. Mas eu sei que Deus vai atender minha oração. Eu sei que Deus vai me trazer de volta. E eu sei que eu vou voltar com alegria. Eu sei que será momento de cantar ao Senhor. Eu sei que Deus me dará abundância. Eu sei que aquilo que Deus tem para mim, a forma como Deus manifestará o seu cuidado, a sua graça, a sua bondade, o seu amor por mim, é infinitamente superior, completamente incomparável com as circunstâncias que eu estou vivendo nesse momento. E quando eu olho para a fé do salmista, eu sou automaticamente levado a avaliar se eu tenho encarado as realidades com esse tipo de fé, com esse tipo de confiança, com esse tipo de expectativa no poder e no cuidado amoroso de Deus. É assim que você tem olhado para as circunstâncias? Com o coração cheio de expectativa, crendo que Deus fará o melhor. Nem sempre o melhor é o que a gente quer. Na verdade, a Bíblia diz que Deus Ele é capaz de nos surpreender, nos dando infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É verdade que o salmista não tinha lido isso, porque no tempo do salmista, esse texto, do infinitamente mais, ainda não tinha sido escrito. Mas me parece que o sentimento do coração é de que quem conhece e confia no mesmo Deus. Por isso ele olha para aquela circunstância, crendo que Deus fará infinitamente mais. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O terceiro movimento que o salmista traz para a gente, então, é o movimento de confiar no Senhor. De fato, crer no Deus. De encher o nosso coração de expectativa. Pois nós conhecemos o Deus a quem servimos. Nós conhecemos o seu amor. Nós conhecemos a sua bondade. Nós sabemos que Ele é um Deus que nos ouve. Que olha, conhece o nosso sofrimento e a nossa dor. É um Deus que está sensível às nossas circunstâncias. Por isso a gente pode olhar para o futuro com expectativa, com confiança. A gente vive tempos onde é tão difícil a gente olhar para o futuro com expectativa, né? Notícias ruins. A Bíblia disse mesmo, o amor esfriaria. A maldade, ela iria se expandir. E é isso que a gente vê diante dos nossos olhos. Mas nós conhecemos o final da história. E o final da história nos diz que um dia estaremos todos juntos, cantando com alegria, diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É possível até que essa volta seja uma volta bem longínqua. Nós não sabemos. Não sabemos quanto tempo ela vai levar para acontecer. Mas sabemos com toda a certeza que ela será com cantos de alegria, trazendo feixes. Eu quero então concluir essa nossa reflexão, lembrando você, primeiramente de olhar para o seu passado, olhar para a sua história, para aquilo que você já viu Deus fazer na sua vida, perceber os feitos de Deus e reconhecer, sim,
coisas grandiosas Deus fez por mim e por isso eu estou alegre. Eu consigo olhar para o passado e ver que Deus tem agido na minha vida. Reconhecer os feitos de Deus. Mas, em segundo lugar, eu quero encorajar você a buscar auxílio, primeiramente, em Deus. Às vezes eu penso que muitas das bênçãos que nós recebemos, nós não nos damos conta, porque nós não as percebemos como bênçãos, porque nós nunca oramos por elas. E a gente perde a oportunidade de perceber aquilo que Deus tem feito como agir de Deus. Porque a gente naturaliza. A gente naturaliza o trabalho, a gente naturaliza o salário, a gente naturaliza a saúde, a gente naturaliza o ar que nós respiramos, a comida que comemos. E como a gente naturaliza essas coisas, a gente secularizou a nossa forma de pensar, a gente não consegue perceber esse múltiplo cuidado de Deus na nossa vida. O desafio é a gente virar essa chave. É a gente olhar para as perspectivas e para as circunstâncias da vida sob a perspectiva de Deus, da ação de Deus, e clamar pelo seu socorro, clamar pela sua misericórdia, clamar pela sua graça. Por fim, nós somos desafiados pelo texto a confiar em Deus, a crer em Deus, apesar das circunstâncias. Mesmo que aquilo que você tem diante dos seus olhos não lhe pareça promissor. Talvez o que você tem diante dos seus olhos possa ser até amedrontador, humanamente falando. Por isso mesmo eu quero encorajar você a renovar, a fortalecer a sua confiança, a sua crença, a sua fé em Deus. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os feixes. Será assim na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, coloque sua vida diante de Deus.